na maioria das vezes, não se troca a prescrição. Então, diz assim, inclusive lá dentro da formação trilha, já aconteceu muitas vezes os trilheiros, as trilheiras entrarem lá, dizendo, Lavínia, essa ferida aqui, seria para colocar o quê? Eu estou perguntando assim, seria para colocar o quê? Porque, infelizmente, eu não vou poder mudar o tratamento. Por quê? Porque o médico já prescreveu a AGE, eu não posso fazer nada. Como não pode fazer nada, se o tratamento de feridas é nosso? Você vai conversar com ele e vai dizer que está errado, que não é isso que vai prescrever, que o paciente vai se beneficiar. Então, e para isso a gente precisa ter conhecimento e capacitação, tá, minha gente? Não adianta eu chegar e dizer, não, a GE está errado, não vai não funcionar aí para esse paciente. Aí ele vai dizer, sim, por que está errado? E você, porque E aí você não tem argumento lógico para se impor e ter respeito na equipe multi, porque para a gente adquirir respeito, a gente precisa ter um conhecimento argumentativo. Aí é muito fácil, né? Chegar a dizer, Lavínia, mas você fala desse jeito, sempre falou desse jeito no hospital, porque era você, é o seu jeito, você já tinha respeito dentro do hospital. Se eu for falar isso, eu vou ser demitida. Acontece, minha gente, que não é só a gente abrir a boca para peitar e brigar sem nenhuma argumentação, não. Todas as vezes que eu peitei e que eu me impus dentro do hospital, eu tive argumento lógico, porque eu tinha conhecimento, eu era capacitada para isso. Então, todas as vezes que eu entrei numa discussão, foi para ganhar. Eu não pegava uma discussão numa coisa que eu não sabia o que era. Porque isso eu aprendi na faculdade. Eu aprendi na faculdade com a professora minha que o conhecimento é que vai trazer valorização para a enfermagem. Quando a gente conhece, a gente consegue argumentar e a gente consegue ser valorizada. Então, na hora que eu estou com o paciente hoje, no modo atual, que eu estou com o paciente em domicílio e que eu vou lá no WhatsApp, entrar em contato com o médico assistente e dizer o que eu estou fazendo de tratamento para esse paciente, dar um feedback para ele, eu não falo, eu estou colocando uma tela, por exemplo, recentemente tem uma paciente com a síndrome do artelho azul. E ela estava sendo acompanhada pelo vascular dela, e aí ela me chamou, né, para poder fazer os curativos, e aí eu coloquei ActiCoat nela, né, a tela não aderente da Smith Nephew com prata nanocristalina. Eu coloquei o ActiCoat nela. E aí eu não cheguei para o médico para dar o feedback para ele, para dizer assim, eu coloquei ActiCoat, tá? Eu fiz a limpeza e coloquei o ActiCoat. Não, minha gente, você não está dando satisfação. O objetivo de você entrar em contato com o médico assistente não é dar satisfação. Se você falar o que colocou somente na ferida, você está dando satisfação. Não é dar satisfação. Você vai explicar qual é o mecanismo de ação do seu plano de tratamento, por que você escolheu esse plano de tratamento, porque vai casar com a ideia do plano de tratamento dele. Então, doutor fulano, a ferida está assim, eu avaliei a ferida da paciente, ela está com perda parcial da pele na parte lateral do dedo, mas na parte medial do dedo ela já tem perda total dessa pele, inclusive tem isocelo. Então, quando a gente tem esse tipo de tecido, a gente tem realmente uma perda total dessa pele. Então, o que foi que eu fiz? Eu deixei uma cobertura com prata nanocristalina, não preciso nem dizer qual é o nome, porque ele não vai saber. Então, eu coloquei o ActiCoat, que é uma tela não aderente, com prata nanocristalina, porque a paciente já está com histórico de infecção, inclusive eu vi que você prescreveu um antibiótico para ela já está em uso de antibiótico, então eu coloquei ali para poder a gente remover esse esfacelo, ao mesmo tempo fazer uma terapia antimicrobiana tópica ali nessa ferida, para poder acelerar essa cicatrização. E para poder também deixar 3 dias esse curativo e eu não perder esse princípio da não perturbação dessa ferida, porque se eu trocar esse curativo todos os dias, eu posso estar prejudicando a cicatrização. E ainda mais nesse ponto que ela está, porque se ela tivesse infectada, precisando de mais higienização, com certeza a gente faria diariamente.
Mas nesse caso que ela está, não tem necessidade. Eu preciso manter o princípio de não perturbação da ferida para poder os ceratinócitos ali começarem a chegar. E esse esfacelo ele sair, né, que o próprio organismo ele vai fazer essa fagocitose desse tecido, através dos macrófagos que estão ali. Então, eu vou conseguir remover esse tecido para vir um tecido viável para poder acontecer a formação ali do tecido de granulação e o ceratinócito ele conseguir já contrair essas bordas e fechar. Então, foi por isso que eu escolhi esse plano de tratamento para ela. Então, vai ser um tratamento de 3 em 3 dias. Eu estou fazendo também a laser terapia, que vai modular essas células inflamatórias. Ela estava sentindo muita dor, então eu já fiz a laser terapia tópica com o infravermelho, que ele vai também ser anti-inflamatório e ele vai melhorar a dor. Fiz a ilibiterapia, que é uma terapia sistêmica, que vai também reduzir, ela tem ação anti-inflamatória e tem ação antioxidante para o paciente. Então, ela vai reduzir a dor dessa paciente, além de eu estar modulando essas células, né, de cicatrização, essas células pró-inflamatórias que estão ali, que não era para estar. Então, eu estou ali modulando esse tecido para poder acelerar esse processo de cicatrização. Então, foi isso que eu escolhi para o tratamento da paciente. Já conversei com ela sobre a nutrição dela também. Ela já é acompanhada pela nutricionista, então tá tudo certo. Ela já está fazendo uso de suplementação. E aí a gente vai conversando. Eu estou lhe dando aqui um feedback de como foi o meu tratamento, né? Para poder a gente ir conversando e tratando juntos. A partir daí, sabe qual foi a resposta do médico? Esse médico eu falei a primeira vez com ele. Sabe qual foi a resposta do médico? Ele disse: meu Deus, Lavínia, muito obrigada pela sua explicação. Eu nunca tive uma explicação dessa de uma enfermeira que eu mandei aos pacientes. Agora, todos os meus pacientes eu vou indicar para você. E o quanto que eu falo aqui, minha gente, que a gente precisa de conhecimento. A gente precisa falar cientificamente com o nosso colega de igual para igual. E aí, quando eu chego e trago um tema desse para vocês, por que a sua consulta não pode ser o mesmo valor que a do médico? Vocês percebem que nesse momento eu tinha um conhecimento do tratamento e ele tinha um conhecimento da questão vascular que ela estava passando. Se ele cobra R$400 na consulta dele, eu posso cobrar R$400 na minha. Eu posso cobrar mais que isso. Eu posso cobrar o quanto eu acho que vale a minha consulta. Porque vocês percebem que uma coisa não tem nada a ver com a outra? Não tem nada a ver. Cada profissional faz a sua parte e cobra o quanto acha que vale a sua consulta. O quanto é... Essa paciente hoje, eu fiz em 3 sessões, essa ferida fechou. Hoje eu ainda estou acompanhando ela, porque ela quer que eu faça laser terapia. Já cicatrizou. Ela quer que eu faça laser terapia para a fase de remodelação, para essa fase de remodelação ela ser acelerada também e ela não correr o risco de abrir de novo essa ferida. Então, eu continuo indo fazer a laser terapia nela para essa fase de remodelação, que é a última fase de maturação desse tecido. E aí, na hora que eu estou ali atendendo ela, eu detenho esse conhecimento. E o médico detém o conhecimento dele. Vocês imaginem que o quanto que essa paciente não queria, em 3 dias já está resolvido o problema dela? Em 3 dias não, em 3 sessões, né? Porque foram de 3 em 3 dias as sessões. Então, em 3 sessões, a vida dela está normal. Em uma sessão, ela não sentia mais dor. Na segunda sessão, ela não estava sentindo mais dor. Na terceira sessão, já estava completamente cicatrizado. Vocês têm noção do que é a paciente que estava deixando de trabalhar? Ela é autônoma também, dentista, então ela recebe por conta da quantidade de pacientes que ela atende. Então, você imagina para um profissional autônomo, né? Ficar sem trabalhar, como é que vai receber? Então, eu devolvi a vida dela rápido, ela voltou a trabalhar rápido, ela não perdeu os pacientes dela, e olha o quanto de gratidão que uma paciente dessa tem a gente que sabe tratar a ferida dela. Então, qual foi o valor que eu entreguei a ela? Eu simplesmente entreguei um tratamento de uma ferida. Esse aqui era besteira mesmo, ia cicatrizar com a Lavínia ou sem a Lavínia. Ou eu devolvi a vida dela. Eu fiz um curativo
Olha a diferença, né? Eu fiz um curativo ou eu devolvi a vida dela? Qual foi o valor disso aí? Então, eu vou cobrar. Você, enfermeira, enfermeiro, você vai cobrar para fazer um curativo ou você vai cobrar para devolver a vida do paciente? Reflitam, reflitam. Por que é que eu não posso cobrar o mesmo valor ou até mais? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E quantas vezes eu já escutei, não, eu estou cobrando 100 porque o médico, ele cobra 300. Aí eu fiquei assim, né? O médico, ele cobra 300 para ela, para paciente. Aí eu disse, eita, poxa, né? Não tem como. E se o médico cobra 300, então quanto é que eu vou cobrar? Vou ter que cobrar 100, né? Não dá para cobrar mais que isso. Porque o médico é o médico. A gente mesmo se desvaloriza. A gente mesmo se desvaloriza. A gente se compara com um colega achando que ele é mais do que a gente. Por quê? Por quê? Essa é a pergunta que não quer calar. Por quê? Se você chegar para mim e dizer assim, você vai fazer o tratamento vascular dessa paciente, vai prescrever medicação vascular, vai prescrever um trombolítico, vai prescrever, enfim. E o médico também vai fazer igual. Quem é que merece receber mais? Aí eu dizia ele, porque eu não entendo nada disso. Não entendo nada. Quem entende é ele. Então, ele detém um conhecimento e ele vai fazer o atendimento adequado. Então, ele merece cobrar mais que isso. Agora, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu faço tratamento de feridas. Eu vou devolver a vida desse paciente. E ele também vai devolver a vida do paciente com a parte dele. Cada um está no seu quadrado. Cada um tem o seu propósito e o seu valor. Vocês podem, minha gente.